Meu nome é Renato Pereira de Siqueira, nasci na Vila das Peças, em 1971 e moro lá até hoje. Meu pai chama José Martins de Siqueira, minha mãe chama Nair Pereira de Siqueira e os meus avós também nasceram lá e morreram lá também. A gente, né, enquanto caiçara, assim, né, a gente tem uma rotina muito misturada, né, do mato, de fazer... Meus pais, quando eu era criança, tinham roça, né? A gente passava o dia cuidando da roça, espantando os animais que vinham para comer as coisas que a gente plantava, assim, né? E da pesca. Meu pai, o apelido do meu pai é José do Mangue, né? Ele tirava caranguejo, cortava palmito, cortava madeira para conseguir alimento pra gente, assim, né? Nunca foi uma pessoa de ter dinheiro, sempre foi uma coisa de ir lá, buscava uma comidinha, de vez em quando eu arrumava um dinheirinho para comprar umas coisinhas, mas sempre tive uma vida muito simples, assim. Os meus avós paternos, eles morreram quando teve a epidemia da peste negra aí, né? E moravam ali em Guapicum. Meu pai era pequenininho, né? Eles deixaram meu pai órfão. Aí eu tive um contato maior com a família da minha mãe, né? O meu avô, Benjamin, ele era descendente de Guarani também, né? Ele era uma pessoa muito pescadora, assim, muito certo. É uma pessoa que conhecia muito do mar, assim. E foi ele que me deu, ele tocava viola no fandango, né? E que me passou a primeira acorde de viola, me ensinou as coisas sobre fandango, né? Ele trazia bastante essas histórias dos antigos, assim, né? Em roda de conversa, no fogo de lenha. Era ele que era sempre o contador de histórias, né? Ele que me ensinou bastante das coisas que eu sei até hoje. Meu pai, ele com certeza, ele é o meu grande mestre, né? Porque ele me ensinou que a vida pode ser boa, mesmo que ela seja desprovida de dinheiro, desprovida de várias coisas que o conforto traz, né? Mas que a gente pode ser feliz dessa forma, né? Então, assim, meu pai, foi ele que me ensinou a pescar, ele que me ensinou a conhecer cada árvore da mata, né? Mas durante a minha vida, né, durante o passar da minha vida, eu saí de casa pequeno já, com 15 anos já comecei a andar por aí, né? Então, assim, encontrei vários mestres, muitos mestres mesmo, que me ensinaram a fazer um remédio quando está doente, né? Que me ensinaram a prestar atenção no silêncio e ver os sinais que a natureza mostra para a gente de forma quase invisível, né? Que o papel, o diferencial do ser caiçara é ele aprender a enxergar o invisível, né? Olhar para o céu de manhãzinha e ter toda aquela ideia de que hoje vai chover, ou hoje não, hoje vai fazer sol, é um dia bom de pescar, né? Conhecer a natureza, né? Essa natureza aí, a lua, o sol, o vento, que a gente pode se apropriar dele, né? E fazer dele, às vezes, uma ferramenta, né? Armar uma velinha na canoa e deixar que o vento leve, sem você precisar se esforçar muito, remar muito, né? Então, assim, isso daí é o saber que os mestres ensinaram pra gente, né? Que, às vezes, até pra gente falar desse conhecimento, ele nem é um conhecimento que é possível explicar em palavras, né? Ele é um conhecimento que você sente na pele, né? Que você olha para o céu e vê na nuvem, olha no mar e você percebe que há um detalhe pequenininho ali que ele traz uma informação tão importante para você seguir com segurança, para você passar com o seu barco e não encalhar. Então, os mestres, eles ensinaram a gente a olhar a natureza e a manejar a natureza de forma correta, né? Para que a gente possa viver 200, 300 anos dentro de um mesmo lugar sem estragar o lugar, sem quebrar o equilíbrio daquele lugar. Se você for considerar o que a gente tem hoje de floresta preservada daqui até o litoral, até Rio de Janeiro, né? São
onde tem essas comunidades e onde a comunidade está preservada dentro de sua cultura, a natureza ao redor dela está toda preservada também, né? Então, assim, os mestres, né, que nem eu estava falando, eles ensinaram para nós regras, né? Que é, por exemplo, assim, eu vou contar uma história, que é uma lenda, para vocês entenderem como isso daí se dava antigamente, né? A gente tem aqui uma história, né? Que é uma história indígena que foi adaptada para a nossa cultura, né? Que os índios chamam de capora, que é fera da mata, né? A gente chama de pai do mato. O pai do mato, ele é um velho, cabeludo, barbudo, de 3 metros de altura, grande, bem largo, assim. E ele faz o quê? Ele anda pela mata e ele, quando ele encontra uma pessoa caçando, fora da época que pode caçar, caçando errado, matando um animal sem precisão, ele aparece, rouba suas ferramentas e você fica desorientado, se perde na mata, fica andando em círculo, né? Aí, como que isso daí se dá, né, na cultura? No mês de novembro, a gente tem um pássaro que chama urutágua, né? Aí, no mês de novembro, esse pássaro ele entra no período de acasalamento dele. E ele tem um som muito parecido com o som de uma trombeta, ele faz Quando a gente escuta esse som, na região inteira, já é um sinal que o pai do mato está começando a andar. E aí, todo mundo para de caçar, todo mundo amarra os cachorros, né? A gente tem um termo, né, que a gente chama, né, que a gente fala assim que quando o pai do mato começa a cantar, é época de curar o cachorro, né? Então o cachorro que é o cachorro ali, caçador, que caça lá quase todo dia, vai pra mata, não, naquele aí você amarra ele, você começa a curar ele. Daí fica 3 meses sem caçar. Novembro, janeiro, fevereiro, no mês de março, a urutágua começa a parar de cantar. E daí se entende que é hora de voltar para a mata, né? E aí o que é? Esse período de novembro a março é o período de reprodução dos animais. É o período que os animais estavam com um filhotinho pequeno, estavam se estabelecendo ali na natureza, né? No mês de março, eles já estão grandinhos, eles já conseguem se esconder, acompanhar os pais. Então, assim, essa lenda, o pai do mato, ela foi criada exatamente para preservar esse momento importante da natureza, que é esse período de reprodução, assim, né? E assim, o que é, né? Se você for para um caiçara e falar para ele assim, olha, não pode caçar, porque a lei lá do meio ambiente lá fala que não pode caçar, se você caçar você vai preso. Isso daí para ele não surte efeito nenhum, porque ele sabe que ele caça lá na mata, sozinho, lá longe de todo mundo, né? Mas se você falar para ele assim, olha, eu escutei o pai do mato cantando lá perto da tua casa lá, e conta essa história para ele, e relembra para ele isso, ele obedece, né? Ele não vai para a mata. Ele sabe que se ele for para a mata, ele está desrespeitando uma ordem maior, né? Que é até mesmo assim, a curandeira, por exemplo, assim, né? Quando ela sabe que a pessoa foi para a mata caçar nessa época, e aí você precisa dela lá, vai lá na casa dela para ela fazer um remédio para você, ela não faz. Ela fala para você que você fez o errado, caçou na época que não podia caçar. Aí existem várias coisas assim para que se firme essa regra, por exemplo. Por exemplo, assim, se a sua mulher estiver grávida e você caçar na época de reprodução dos animais, o seu filho vai nascer aleijado. Então, assim, criou-se toda uma estrutura, né, religiosa, cultural, para se preservar esse momento da natureza, assim, né? Então, essas histórias, né, o papel dos mestres mais velhos é muito importante, porque eles detêm essas histórias e é eles que podem contar com propriedade para a gente, assim, né? Eu vou falar um poema, que é um poema de um senhor que escreveu há muito tempo, ele já morreu. E esse poema, ele faz parte desse saber que é oral, né? Porque esse poema muita gente conhece, mas nunca ninguém escreveu, né? Ele fala assim: oásis que Deus criou, quero aqui para sempre morar. Vidas infinitas, lembranças cultivadas ao som do mar. Não me assusta teu cantar.
És para mim um prazer ver tudo o passado falar. Mesmo as mais tristes canções tu consegue amenizar. Caiçara, homem do mar, no qual posso confiar. Homem forte e valente, quando com o mar vai lidar. Se orgulha de ser Caiçara e chamado homem do mar. Embarca no teu barco e rema para depressa chegar. O abraço quente dela é boas-vindas do mar. Abraço, filho querido, e diz como para um amigo: filho, tome consigo, a sua herança é o mar. Existe nessas comunidades uma gama de pessoas com um talento muito grande, né? Mas são analfabetas, né? Esses tempos atrás aí eu passei e aí o cara falou assim para mim, ele falou assim: Renato, eu fiz uma poesia, né? Aí eu falei assim para ele, falei: então escreva num papel e deixe aí que na volta que eu passar aqui de volta, eu quero ver, né? Aí ele deu risada assim, né? Aí eu falei: o que é? Ele falou: eu não sei escrever, ele falou, né? Eu não sei escrever. Aí eu parei assim, eu tava com uma canoa, parei do lado dele assim. Eu falei: mas o que é que você escreveu, o que você fez o poema? Ele falou: você se lembra um dia que você pediu para mim escrever, para mim fazer uma poesia com uma coisa que fosse importante para mim, né? Eu nem lembrava mais, né? Daí ele falou: eu fiz. Aí ele falou o poema para mim. O poema era assim, ó: minha casa de sapê, a qual minha mãe me deu. Foi ela quem escolheu morar nessa casa aqui. Na porta a simplicidade, na janela o coração. A cerca é a oração, pedindo a nosso Senhor: guarda-me por favor. Tudo que guardo aqui é fruto do meu amor. Forte como a paixão, frágil como a ilusão, linda como o luar que ontem vi lá no mar. Firma-se como pedra, tempestades vai chegar. Esse foi o Agostinho, que mora ali na Laranjeiras, que fez esse poema. Desses, guardado na cabeça das pessoas, né? Não é escrito num papelzinho ali que uma hora ele vai olhar e vai se lembrar, não. Ele guarda dessa forma, né? Por quê? Porque é dessa forma que é feito o fandango, é dessa forma que o caiçara aprende a guardar a documentação da identidade dele, na oralidade dentro da própria cabeça. Meu nome é Rubens Jorge Muniz. Nasci aqui em Barra de Ararapira em 18 de outubro de 1946. O meu maior trabalho foi pesca, né? Pescaria. Eu trabalhei 40 anos de comércio, secos e molhados. Comprava peixe, vendia as coisas básicas. Isso eu acho que foi 40 anos. Vendi bebidas. Depois de um tempo parei, porque eu vi que não era legal vender cachaça e conhaque e outras coisas. Mas eu vendi bastante essas coisas, né? A não ser, como eu já falei, as coisas básicas que eu vendia sempre. Eu gostava muito de ficar para dentro de um balcão, sabia? Era um sonho na minha vida. Aliás, é até hoje, mas hoje não quero mais. Nem que hoje eu sofri muito, mas me aposentei. Gastei muito tempo, gastei dinheiro, mas consegui me aposentar. Então hoje eu quero viver a vidinha que Deus me dá e só. Mas foi isso. A gente já viveu tempos difíceis aqui, muito tempo difíceis. Mas a gente tem que se acostumar, porque o mundo que eu nasci não é o mundo que o meu neto nasce hoje, né? Quando eu nasci, a gente fazia velas para fazer luzes, que dava muito na praia, por sinal, né? A cera dava na praia. Você pegava, fazia aquelas velas, ou senão você pegava o fígado do cação, a banha da tainha, derretia e fazia lamparinas para você usar como lampião. Hoje tem a luz elétrica, né? Tem a bateria, tem a luz convencional, que em muitos lugares aí tem.
Aqui, infelizmente, não chegou, mas tem. Então, é muito diferente o meio de vida. A gente, naquela época, como eu te falei anteriormente, meu pai tinha que ir para Antonina de remo, porque não tinha outra opção. Ou de Cananéia de remo, porque não tinha outra opção. Hoje não, hoje você pega uma voadeira aí rapidinho, vai daqui em Antonina em 2 horas, e Guaraqueçaba 1h30, Cananéia, e assim por diante. A vida melhorou muito, né, nesses assuntos. Saúde também, né? Naquela época, não morreu ninguém aqui por falta de médico, mas a gente sofreu muito. Teve uma mulher que sofreu muito com a criança para ganhar a criança. E hoje não, hoje se pega, faz o pré-natal, leva para o hospital, a criança nasce, vai a voadeira, pega atrás. Melhorou muito. Aqui teve uma época, acho que em 1900 eu sou de 46, 1950, 52, ele tinha eu escrevi um livreto, sabe? E essa história, essa passagem está no livreto. E os antigos, alguns diziam que era um tatu que tinha um subsolo, que ele ia cavocando e ia desmoronando. Tinha noite que ele fazia 30, 40 metros de distância, ele ia fazendo aquela reversão, aquela coisa assim, ia gastando. Você punha uma rede, a rede ficava lá no oceano, sabe? Depois ela vinha e tapava tudo. Depois, na outra noite, ela ia fazer em outro lugar. E assim, periodicamente, ia fazendo. Só que a barra é muito dinâmica, era muito dinâmica, ela ia e voltava, ia e voltava. E até que agora ela fechou e abriu ali em cima, né? Que não sei o que vai acontecer. Mas faz muitos anos, muito tempo. Isso aí, a barra mesmo em si, era lá no Marujá. Marujá, não sei se vocês conhecem, mas vocês vieram ali pelo canal do Varadouro, passando pelo Ariri, Ararapira, viraram à direita e o Marujá fica indo para a esquerda, para quem vai para Cananéia. Então fica bem no pé do morro, do Cardoso. Ali era a barra. Tudo aquele mangue que tem ali do Ariri para lá, era tudo água. Aquilo aí foi a erosão que fez. Então ali não tinha mato ali, foi tudo refeito. Assim como aqui o pontal do Cardoso, aqui, a nossa esquerda ou a nossa direita, não sei, aquilo aí não existia, aquilo aí foi tudo feito pela erosão. O mar foi tirando daqui do nosso lugar, foi levando para lá e foi fazendo aquele cabo de coroa ali. E que foi muito adiante, depois parou, agora voltou. E como eu já falei anteriormente, não sei o que vai acontecer, mas é muito dinâmica. Eu mesmo mudei, já fiz a minha casa, eu morava 1 quilômetro daqui, ali para baixo, mudei para cá, depois mudei ali e tal. E hoje, por causa da própria maré, né, eu peguei síndrome do pânico por causa da própria maré e deixei minhas casas, eu tinha uma pousada lá, deixei tudo lá e vim embora para cá. Eu estou morando aqui em frente agora. Sei lá, é uma coisa que ficava dentro de mim, sabe? Eu não tinha nem medo que a maré jogasse minha casa, que era terrível. Quando dava tempestade de sul, era terrível. Você escutar as batidas do mar, a ventania, a coisa arada. Para quem tinha medo, no caso de Goreu, com medo que eu digo, o síndrome do pânico que eu peguei. Que eu fiz um exame e me falaram que é síndrome do pânico. Então, para mim era terrível aquilo ali. Eu não dormia em casa, sabia? Não dormia em casa. Isso eu era casado, claro, né? E a minha mulher ficava lá, eu tinha um filho especial, minha mulher ficava lá. E eu saía, vinha dormir na casa dos filhos, porque eu não conseguia dormir em casa por causa disso. Mas tudo passou na vida, né? E agora a gente está mais tranquilo.
Veja bem, que não são todas as pessoas que têm esse dom. Não sei. São coisas espirituais, sabe? Coisa do alto. Porque eu fiz um livreto, o qual está aqui ao meu lado, e nesse livreto eu já está escrito a abertura dessa barra que abriu ali no norte. Isso eu fiz em 1990, eu acho, 92, e ela está fazendo acho que 2 anos que ela abriu. E eu já coloquei ali o que ia acontecer. Eu também eu fiz um jogo com Angulo, da Universidade Federal do Paraná, sobre a abertura dessa barra. Ele me falou que era uma época, eu falei que era outra época, jogamos uma caixa de cerveja. Eu ganhei, só que até agora não me pagou. Eu acho que é coisas do dom, sei lá. Às vezes você apega em certas coisas, porque eu sei quando, principalmente em maré de luas, né? Lua cheia, lua nova, maré de quarto, maré de quinto, eu sei tudo. Tá? E a maioria do povo não sabe. Só que eu me apeguei a isso, fui vendo quando cansava, quando a maré voltava, quando a maré vazava, quando a maré enchia. E gravei na memória, hoje eu sei tudo. Né? Quando a maré... a gente chama de tomba das águas, né? Que a maré para, vai para lá ou para cá. Então eu sei tudo, o dia, a hora, dependendo do bom tempo, do mau tempo. A gente vai se memorizando. É igual agora, veja bem, a barra era aqui pertinho, né? Agora mudou para longe. Isso interfere porque o pessoal estava acostumado a sair por um lugar e agora vai ter que sair por outro. Porque senão não sai para fora. E vai ter que fazer. Então aí dificulta para o pessoal. Mas tem que se acostumar. Com o mar, sim, né? Porque ela fechou a barra lá, agora não tem aquele problema de ondas fortes, de maresias terríveis que dava naquela época. Não tem porque o mar não tem como passar, né? Agora a barra virou ali para cima, então ficou bem diferente, mais acessível. Então, eu via em Cananéia, em Paranaguá, o pessoal usar a cachaça na carqueja, em outras folhas do mato. E daí a cataia já há muito tempo a gente usava ela, né? Daí eu peguei um dia um galho de cataia muito cheirosa, coloquei num litro, levou ali uns 15 dias, tirei, dei para o pessoal tomar, o pessoal gostou, aí fui fazendo, fui eu que fiz, isso em 1980, num sábado até lembro. E daí eu fui fazendo, o pessoal gostou demais e hoje está como está, sabe? Já fui até para Portugal, a cataia. E não sei para outros países, mas então o pessoal usa muito isso aí. E é só aqui que tem. É difícil você achar em outro lugar, não sei se tem. Eu me chamo Rosinilda Santana. Eu nasci em Pariquera-Sul, estado de São Paulo, dia 8/7/76. Meu pai se chama Mário Santana, minha mãe Sandra Mara da Cunha Santana e meu avô João Guilherme Santana e Evarista Pires. Eu casei em 95. Casei em 95, eu fiquei namorando na posada do meu sogro. E a gente trabalhava, daí a gente parou de trabalhar em roça. A gente trabalhava no barzinho do meu sogro, né? A gente ajudava, meu marido pescava, eu ajudava assim no bar. E a gente se afastou, tipo, parou de trabalhar em roça. Daí foi mudando tudo, o pessoal pegava mais, para trabalhar mais em pesca, né? Então, a cataia, quando eu era solteira, assim, que eu lembro, nós, assim, meus pais, eles não faziam muito uso da cataia igual agora, sabe? Que agora a gente usa bastante cataia, mas que eu lembro, assim, na minha época de infância, na minha época de juventude, a gente não usava muito a cataia. A minha mãe usava, assim, mais para fazer o cuscuz, assim,
Lá, uma hora eles faziam um chá, mas não era usado igual agora. Daí depois eu fui conhecer bem a cataia depois que eu casei. Daí que meu sogro começou, né, mostrar pra gente como que era, como que ele colocou a cataia na cachaça. Daí que a gente foi conhecendo mais, tipo, a cataia. Os antigos eles falam até hoje, né, tipo, igual o meu sogro, o meu pai, os meus avós falavam que a cataia, ela é diurética, né? E também usavam bastante para chá, para gripe. Quando estavam resfriados, assim, aquela gripe, eles usavam também. Fazia bastante uso do chá da cataia. E outra coisa também que eu ouvi esses tempos atrás, que uma moça falando para mim que ela usou a cataia para sarar uma ferida. Ela pegou a folhinha da cataia e colocou em cima de uma ferida na perna do marido dela. E ela falou que foi uma beleza, tipo, a cataia, a folha da cataia, ela falou que, sabe, ele puxou assim o pus de uma ferida que estava na perna do marido dela. Ela falou que fez isso umas 5 vezes. E uma ferida que fazia muito tempo que não sarava, tipo, ela me contando e que sarou, cicatrizou a ferida com a folha da cataia. Coisas que a gente não conhecia, né? Eu não me recordo bem como que foi que começou. Eu lembro que veio um pessoal da Emater daqui e o meu sogro já fazia, né, a cachaça com a cataia. Daí eles deram a ideia pra gente, né? Vocês não tentaram fazer uma associação só de cataia? E na época a gente, tipo, ficou bem animada, mas não era só mulheres, né? Eram os homens também. Mas só que daí, tipo, na época os homens não aceitaram, assim, tipo, sabe, não quiseram fazer parte, assim, com a gente. E a gente começou, tipo, foram perguntando, vamos fazer, vamos tentar, vamos. Daí começamos, acho que com 12 ou 13 mulheres. Daí começou a fazer, mas só que era bem mais difícil, sabe? O pessoal, assim, não conhecia muito cataia igual agora. Era mais difícil, a gente fazia a venda, daí a gente começou fazer, daí as meninas começaram a ver que era difícil, que a gente não tinha venda, a gente não vendia quase nada, elas foram desistindo. Daí, não, para mim não dá, porque a gente tem que ir pro mato, né? Às vezes de manhã, às vezes à tarde, e é bem complicado, a gente achava, às vezes não achava. Então as meninas foram desistindo todas, quase. Daí a gente ficou só, agora estão em 7 mulheres. Tem a Edna, né, que é minha irmã, a Edna. Tem a Shirley, a Leidiana, a Janice, a Iraí e a Patrícia. São as minhas companheiras de trabalho da Associação da Cataia. É muito legal trabalhar com as meninas. Eles são muito divertidos. A gente vai, assim, no mato a gente se diverte bastante. Porque a gente canta, a gente, tipo, vai, umas ficam atoladas, a gente tem que voltar para pegar. Daí a gente fica fazendo piadinha, né, tipo, uma com a outra, assim, é bem divertido. No mato, assim, a gente nunca teve, assim, tipo, um momento de discussão, entendeu? De uma ficar brava com a outra, assim, tipo, nunca teve esse momento, assim. Se uma fica mais longe, a outra grita, ei, você tá aí, tipo, você tá precisando de ajuda. É sempre assim, tipo, é muito, muito bacana, assim, trabalhar com elas, porque todas elas são bem, assim, companheiras na hora de ajudar uma a outra. Quando a gente vai todas junto pro mato, é melhor porque a gente acha bem mais fácil a cataia, porque a gente divide no mato, né? Daí, para estender e recolher aqui, então, eram muitas mulheres para fazer o trabalho. Daí a gente combinou um dia, vamos dividir? Vamos. Daí ficou 2 grupos. Daí a gente começou a tentar achar um nome para os grupos, né? Daí a gente lembrou da Bromélia, que era o grupo, e Orquídea. Daí, antes de entrar na mata, mesmo assim, tipo, a gente faz o sinal da cruz, né, que é sagrado para nós. E tem uma oraçãozinha que a gente faz também. A oração que a gente faz, todas elas fazem assim, algumas falam em voz alta, outras não, outras só no pensamento, mas faz. E o sinal da cruz a gente se bença, né, porque para nós isso aí é sagrado para nós, assim, tipo, não só quando a gente vai para a mata da cataia, mas se você vai numa trilha ou que seja mata, assim, a gente sempre faz uma oraçãozinha. Uma oraçãozinha. É sagrado isso.
São Bento, Jesus São Bento, Jesus Cristo no altar. Abaixa a cabeça do bicho, por cima quero passar. A gente nunca chegou a se perder, sabe? Nunca, desde que a gente começou a trabalhar, tipo, a gente nunca se perdeu. Mas é que a gente vai muito assim, pelo som do mar, entendeu? A gente sabe de onde que vem o som do mar. Daí quando a gente entra, a gente já sabe. A gente às vezes vai para o sul, bem para o sul assim, tipo para o norte, né, que a gente fala, ou para o centro, que é bem para dentro, na direção do caminho. Mas a gente sempre tenta ouvir assim, de onde vem o som do mar, que a gente sabe que é a nossa direção de volta, né. E a gente vai marcando também as árvores que a gente passa no caminho. A gente entrava assim no mato, a gente logo já achava cataia, a gente já olhava assim de longe, já via o pé da cataia. Agora não, agora tá bem mais complicado, né, que tá bem mais escasso. Daí a gente vai procura, tipo, fica procurando, a gente vai, pega o tanto que a gente tem que pegar, volta. Obrigada, Deus. Chegamos, graças a Deus. Mais uma missão cumprida, gente. Aquele lá tá se penteando lá. Ele ia falar o que foi fazer. Daí outro dia a gente vai de manhã, estende todas as cataias, até faz esse processo, estende de manhã e recolhe à tarde. Esse processo até a folha tá bem sequinha. Depois de seca a gente pega, vai, tipo, cata as melhores folhas que tem, né, para separar, para empacotar, e as menos, assim, as mais feinhas, um pouquinho deixa colocar na cachaça. Você separa todos assim, empacota, e na hora da cachaça a gente pega as folhas, lava, né, bem lavado tudo, a gente tem que lavar, porque daí fica ali, tipo, e coloca no barril, assim, que a gente tem, com as cachaças, até, daí deixa ali. Aí daí a gente vai vendo, a gente, tipo assim, dependendo do tanto que a gente coloca, daí leva 5 dias, uma semana para poder a cachaça estar pronta. Daí a gente vai vendo, né, a coloração dela, como vai ficando. E daí quando a gente achar que está bem no ponto, a gente engarrafa elas. A gente sofreu bastante, porque quando a gente começou, a gente queria ter um cantinho da gente, né, para a gente trabalhar. Porque às vezes a gente trabalhava na casa da gente, tipo assim. Quando começou, uma das meninas falava assim, cada um pega a cataia, leva para sua casa e cada um faz o seu trabalho, né? Mas era complicado para a gente fazer assim em casa. Daí a gente começou a pedir ajuda. Eu lembro na época da prefeitura, né? Tipo, a arrecadar telhas, madeiras, assim. Só que nós não, da prefeitura mesmo, nós não conseguimos, assim, diretamente lá do Guaraqueçaba. Daí eu lembro que eles vieram reformar a escola um dia, daí as telhas que tiraram da escola eles doaram pra gente. Daí como a gente tinha um dinheirinho, tipo, que a gente vendia a cataia, começou a vender, né? Daí a gente comprou as madeiras do rapaz, mandou comprar, né? E falamos com o rapaz aqui, ele montou uma casinha, um espacinho pequeno pra gente. Era apertadinho, mas a gente daí começou ali. Daí a gente começou, as meninas, né, como eram mais meninas, né? Daí ela falou assim, vamos ganhar dinheirinho, vamos ver se vendemos, vamos oferecer as cataias pra gente conseguir dinheiro para aumentar, para ampliar a casinha da gente. A gente sonhou isso, a gente sempre fala isso, quem sabe um dia a gente consegue vender bastante cataia, vai que a gente consegue um barquinho pequeno, mas que dê pra gente fazer o transporte das cataias. Então a gente sonha bastante com isso, assim, tipo, sabe, em ter um espaço maior para gente trabalhar.